Olá, bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o livro do Paulo Anglada, né, Manuscritologia do Novo Testamento, né, História, Correntes Textuais e o final do Evangelho de Marcos. Curiosamente, esse foi um livro publicado em 2014 e eu só tive acesso a ele há pouco tempo atrás, né? Eu só tive acesso a ele há um pouco tempo atrás, já faz 4 anos. E o interessante é que eu estou no YouTube há uns 2 anos, estou estudando a crítica textual há um pouco mais tempo, né? Eu acho que desde 2013, 14. E até onde eu tenho lido deste livro, ele é um dos poucos manuais que defendem a crítica textual majoritária, né? O lado majoritário. E eu não vi bem se ele defende o texto receptus ou o texto majoritário, mas ele faz uma separação muito boa entre os dois pontos de vista. E uma coisa que eu percebi é que da mesma maneira que ele coloca ali, é exatamente como eu vejo o texto bíblico, né? Como foi preservado, as separações entre texto receptus e texto majoritário. Ele cita muitos nomes de editores, né, que defenderam tanto o texto majoritário quanto o texto receptus, quais eram de qual linha. Também dos editores que procuraram se afastar do texto receptus, né? Eu tenho visto aqui um manual excelente, tá? É um manual excelente. Pelo que parece ele não é mais publicado, né? Eu acho que devia sair uma segunda edição. Tem alguns detalhes que hoje em 2018 poderiam ser atualizados, né? A Nestlé 28, a quinta edição revisada, né? Coisas que eu já mencionei aqui, né? E assim, eu fico extremamente feliz porque eu vejo que ao ler esse livro, ao estar lendo esse livro, eu vejo que eu as conclusões que eu cheguei sozinho, não sozinho, mas lendo o Burpikerig, lendo outros livros de crítica textual, é exatamente a mesma que alguém que já estuda muito mais tempo já chegou, né? Então eu fico extremamente feliz, né, de saber que eu não estou viajando na maionese, né, com algumas afirmativas que parecem um pouco estranhas, parecem um pouco cabulosas, né? Por exemplo, texto majoritário e texto receptus. Eu vejo que tem muita gente, desculpa tremer a tela, eu vejo ainda que tem muita gente que confunde texto receptus e texto majoritário. Eu vejo que tem muita gente que confunde, tanto que eu tive que gravar alguns vídeos explicando essas diferenças, né? Qual que é a diferença histórica entre eles, né? E quais são as suas similaridades. E eu vejo que ele separa muito bem isso. O único defensor o único outro autor que fez eu ver essa diferença foi o Dr. Wilson Schoss, no livro dele Princípios de Interpretação, né? Que ele faz a separação entre o texto receptus e o texto majoritário. Já o Wilson Paroski, ele não, pelo que eu entendi no livro dele, Origem e Transmissão do Novo Testamento, eu vi que ele não faz essa separação bem claramente, né? Eu percebi que ele não faz essa separação. E nem o Wilbur Piquerig também faz, pelo que eu me lembro de ter lido no livro Qual o Texto Original do Novo Testamento, ele também não fazia essa distinção. Depois eu pergunto para ele aí se hoje ele vê de uma forma, mas no livro dele, pelo que eu entendi, ele vê tudo de uma maneira bem unida, assim como o Wilson Paroski, né? E já o Paulo Anglada, eu percebi que ele faz essa distinção, Wilson Schoss faz essa distinção, é por causa de Wilson Schoss que eu comecei a ver essa distinção, eu consegui ver essa distinção, né? Isso eu escrevi na minha tese de mestrado, né, esse detalhe, e é isso, né? Então eu fico extremamente feliz de saber que existem outros autores que estão vendo. E o cara está fazendo uma muito simples, né? Não sei se é porque eu já tenho estudado o tema, mas ele tem explicado de maneira muito simples e de maneira profunda, citando muitos nomes de autores, né? Isso para mim é importante. E eu tenho visto que é um manual. O que eu achei mais fascinante, apesar de não ser presbiteriano, tá? E de não ser calvinista, tá, gente? Eu não sou calvinista. Foi essa citação, né? Esse questionamento introdutório do Paulo Anglada, que eu achei fascinante já no prefácio. As escrituras são o fundamento da fé, cuja pedra angular é Cristo Jesus. Todos os demais departamentos da teologia sistemática, da teologia prática, devem estar alicerçados exclusivamente nelas, ou estarão fadados ao desvio e ao erro. A fé reformada, particularmente, tem a sua mais profunda, ampla expressão no brado latino sola scriptura.
ela não se fundamenta em tradições, na razão, nas experiências ou na subjetividade humanas, nem em supostas novas revelações do Espírito, mas exclusivamente na revelação escrita, inspirada, infalível, inerrante e autoritativa, a Bíblia Sagrada. Nós cremos, conforme professamos na Confissão de Westminster, que todo conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória de Deus e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica claramente deduzido dela. É interessante essa afirmativa, já esse primeiro parágrafo aqui, que é a minha preocupação, sabe? É a minha preocupação. Eu concordo claramente com isso, né? Os protestantes, nós protestantes, temos essa dificuldade. Não é bem essa dificuldade, mas temos que ter essa preocupação com o texto, porque tudo é embasado no termo só Escritura. Apesar dele ser um termo moderno, cunhado na própria Reforma Protestante, né, dele ter sido cunhado na própria Reforma Protestante, ele é a base da fé da maioria dos protestantes. Quando você vai discutir com um protestante, quando você vai falar com um protestante, é a Bíblia Sagrada na veia, não é tradição. A gente utiliza a tradição, utiliza lá pai da igreja, algum detalhe, para uma discussão teológica mais profunda, mas no tocante à salvação, no tocante a como vemos a situação, é a Sagrada Escritura. É a Sagrada Escritura. Então não tem conversa. Com o protestante é isso, a referência, o ponto de partida é a Escritura. Então esse capítulo, essa introdução do Paulo Anglada me fez exatamente a minha preocupação. Por quê? Se há uma alteração no texto, seja ela menor ou maior, como eu já disse em outros vídeos, apenas 1% do Novo Testamento, que existe variantes indefinidas, apenas 1%, a gente está tratando por causa de 1%, mas esse 1% ele é interessante a gente tentar defini-lo de forma objetiva, de forma clara, porque a fé protestante ela está em cima das Escrituras. O pensamento protestante está em cima das Escrituras. Então, se você tem variação nisso, se você não tem certeza nisso, o que ocorre? Cai por terra o termo sola Escritura. Então, o termo sola Escritura, a Escritura bíblica, ela tem que ser analisada com essa preocupação. Lembrando aqui as consequências do liberalismo. Né? O liberalismo ele entrou dentro dos seminários teológicos, dentro da teologia, e tem feito estrago. Pessoas não têm crido, você tem teólogos que não têm mais crença no Novo Testamento, na Bíblia em si, no geral. Você tem pessoas que não têm e tem feito desgraças aí, né? Comentando e tal. E ligando isso com esse capítulo é exatamente a preocupação. Um estabelecimento de um texto objetivo, de um texto claro, de um texto observável, lógico, tá? Isso eu vejo simplesmente, né? Então, nesse aspecto, a preocupação do Paulo Anglada, pelo menos no que me tem passado até agora do vídeo, do livro, é isso. É isso. Então, a gente tem que ter essa preocupação, né? Pelo menos eu, né? Eu tenho essa preocupação, eu vejo que a minha preocupação é essa, do Wilson Kerrig, do Wilson Parosky, de todos os outros, apesar de Wilson Parosky não ser majoritário, mas ele é eclético, né? Ele é um defensor, claramente eclético de outros, mas com tanta variante, com tanta tradução, já temos problemas de tradução bíblica, né? Existe problema de tradução bíblica. Já temos, e ainda se a gente colocar as diferenças de texto, receptos, eclético, esse 1%, alguns podem perder a fé. Até um rapaz, Rafael Silva, ele sempre fala, as variantes que coisa não afetam a doutrina, e de fato, não afetam a doutrina. Né? E ele fala, aí os liberais chegam e ficam falando blá 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 blá. Eu achei muito engraçado a primeira vez que ele mandou esse áudio pra mim. Salve aí, Rafael Silva. Não tenho respondido muito aí, tenho demorado um pouquinho por causa dos estudos mesmo. Então, essencialmente é isso. Essa é a preocupação fundamental que eu acho que todo protestante teria que ter.
antes de fazer a exegese, antes de fazer a teologia sistemática, antes de fazer qualquer coisa, até tradução bíblica, tem que se preocupar com o texto em que ele se baseia, né? E analisar ponto por ponto, né? De forma objetiva, de forma clara, né? Essencialmente é o que eu tenho a dizer. Então, assim, eu tenho ficado extremamente feliz porque até onde eu tenho lido, eu falo, nossa, cara, se eu fosse escrever um manual de crítica textual, eu pessoalmente fosse escrever, pessoalmente, se fosse escrever um manual de crítica textual mais completo, eu escreveria dentro dos moldes do que o Paulo Anglada colocou, né? Ele só colocou com um grau de conhecimento muito maior, né? Porque ele deve estudar esse tema aqui há muito mais tempo, né? Com certeza. Né? Então, eu tenho ficado muito feliz de uma maneira muito clara, né? Para quem não está acostumado com o tema, se é o primeiro manual que vai ler, o segundo, eu já indico se acostumar com muitos nomes aqui, porque eu vejo aqui alguns nomes. Ele citou nomes que eu não conhecia, e olha que eu conheço alguns nomes aqui da crítica textual que é interessante. Então, é um manual assim que veio para completar, né? Apesar do... Porque assim, ó, quantos manuais de crítica textual temos no Brasil? Temos o que eu conheço, né? B.B. Pittencourt, o texto do Novo Testamento, História do Texto Bíblico, Pedro Apolinário, Crítica Textual, Wilson Paroski, Origem e Transmissão, Wilson Paroski, Qual o Texto Original do Novo Testamento, Wilson Paroski. Agora em 2014, esse do Paulo Anglada, 6 manuais. Deve ter mais uns 2 ou 3 que eu não conheço. Merece a confiança o texto do Novo Testamento, F.F. Bruce, Cânon do Novo Testamento. Então, não chega a 10 obras, conversando com o Freitas, que é praticamente aí, vamos dizer assim, o intercessor do Uyghur, alguém que está em contato direto com o Uyghur, eles estão trabalhando com a tradução de alguns textos do Uyghur. Isso é notícia nova. Freitas, desculpa, estava dando spoiler aí, meu irmão. Então, assim, temos 10 manuais de crítica textual, no máximo 10, né? 10. Se você vai para o inglês, vai para outra língua, meu irmão, é uma tonelada, cara, é uma tonelada. Só você ver as citações do Uyghur, as citações do Wilson Paroski, as citações do Pedro Apolinário, do próprio Paulo Anglada. Existe muito material, muita discussão. E em português já temos apenas 10 por enquanto. Espero que futuramente tenhamos muito mais material, muito mais discussões. 10, não esqueci de dizer alguns livros do Bart Ehrman que tratam da crítica textual, o que Jesus disse e o que Jesus não disse também, isso. Então temos aí por volta de 11 ou 12 livros que estão tratando em língua portuguesa desse assunto. Então, já ficou muito longo, eu acho que já ficou meio confuso o que eu queria dizer, mas o que eu venho a dizer é, pelo menos mais um manual de crítica textual já temos em língua portuguesa, né? Qual é o texto original do Novo Testamento, o Uyghur Piquergue, e Manuscritologia do Novo Testamento, Paulo Anglada. Pelo menos 2 manuais em língua portuguesa temos que trabalham o texto majoritário, que trabalham a teoria da reconstrução do Novo Testamento e nos convidam a estudar mais o assunto, né? É claro que é uma matéria muito específica, não é todo mundo, não é uma matéria para todo mundo, como eu tenho conversado com uma amiga e uma aluna, Stanfield. Ela falou, olha, Adolfo, crítica textual não é para novato, crítica textual é para quem tem um bom conhecimento teológico. Para começo de conversa, para estudar crítica textual, eu pessoalmente analiso que para você começar a estudar crítica textual, antes de estudar crítica textual, estuda grego. É mais importante você estudar grego do que a crítica textual. Por quê? Porque para você fazer crítica textual, você tem que analisar manuscrito. Como é que você vai analisar manuscrito se você não sabe grego? Então, essencialmente, você primeiro tem que saber grego, né? Pelo menos o básico, pelo menos você olhar uma meia dúzia de palavras e saber que tem diferença e procurar no dicionário. Pelo menos isso para poder fazer crítica textual. Não adianta ficar lendo manuais e não fazer a crítica textual na prática, que é a parte mais importante e mais interessante, que é o que? A comparação de manuscritos. Comparar sinaítico, comparar vaticanos, né? Então essa minha amiga, a Stanfield, a professora Stanfield, ela falou isso e é de fato, porque eu estou tentando planejar um curso de crítica textual, mas eu estou tendo essa dificuldade
Por quê? Porque a pessoa vai adquirir, mas ela não sabe grego. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou trabalhar com ela manuais de crítica textual em inglês, se a pessoa possivelmente, quando ela vai entrar no assunto, ela não sabe nem grego nem inglês, pelo menos ler. Então fica muito difícil. Aí fica se eu fosse desenvolver um curso, ele seria um curso mais... Tentaria simplificar, mas não dá, não tem como. Porque o máximo que eu faço é aqui em vídeo do YouTube. Então assim, a crítica textual ela não é uma matéria para iniciante, ela é uma matéria para veterano. Então antes de se aprofundar no tema, estudar grego. Se aprofunda nesse tema. E depois que você souber um pouco de grego, um pouco de hebraico para o Antigo Testamento, né, mas o grego, se arriscar a trabalhar mais a exegese e tal, e depois se preocupar com a crítica textual em si, né? E depois que você estiver fazendo crítica textual, ela sempre vai ser seu primeiro passo antes de fazer a exegese, né? Tanto que eu coloco lá crítica textual, o primeiro passo de um exegeta e o último passo de um aprendiz, né? Que eu trabalho essa temática, é um vídeo que eu tenho, né? Então assim, essas são as minhas ponderações. Tenho ficado muito feliz com esse manual aqui, né, tenho ficado muito feliz com esse manual aqui do Paulo Anglada. Fico muito feliz de saber que existe uma pessoa com esse cacife, com esse conhecimento, também junto com o Igor Piquerig, né, junto com o Igor Piquerig, trabalhando a crítica textual no Brasil, né. Então assim, podemos esperar coisas boas, né? Vai ser produzido muito mais coisa boa. E tomara que ele produza uma segunda edição desse livro, mais atualizado, apesar de ser de 2014, mais atualizado com as novas publicações, quinta edição revisada, que já chegou em língua portuguesa, que já é publicado no Brasil. Eu tenho ficado feliz com isso, com o Nestlé 28, com algum material ou outro, né? Cara, a crítica textual, o negócio é doido, é muita informação, é muito livro chegando, né, sendo criado, sendo produzido, muitas teorias, sendo um livro que era de 5 anos atrás, 10 anos atrás, já começa a ficar falho, né? Isso, conversando até com o próprio Freitas, falou: Adolfo, quem leu o texto, qual o texto original do Novo Testamento em língua portuguesa já está desatualizado. Então o Wilbur Piquerig já escreveu mais 2 livros sobre o tema e estão em inglês e estão tentando já traduzi-lo. Então é isso, né? Vamos nos atualizar, vamos ficar felizes. Eu pessoalmente fico feliz com o livro do Manuscritologia do Paulo Anglada, tenho gostado, né? Ainda tenho que terminar essa leitura, talvez, vamos ver quanto tempo eu vou levar, né, para ler esse livro aqui, e tenho ficado extremamente feliz, tá? Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus, Deus abençoe seus estudos, salve, salve aí a todos os majoritários, né, a você que acompanha esse vídeo, e vamos ler, vamos estudar, vamos aprender, né? É uma matéria difícil, é uma matéria complexa, mas vamos crescer juntos. Até o próximo vídeo, Deus abençoe seus estudos e tamo junto no campo de batalha.